Esses nascimentos de animais são tão bizarros, raros e quebradores de recordes, você vai ficar pensando neles muito tempo depois que o vídeo terminar. Quando um fazendeiro na Sardenha entrou em seu celeiro certa manhã, não esperava encontrar algo que parecesse ter saído de um desenho animado da Nickelodeon. Entre uma ninhada de 5 filhotes recém-nascidos, um se destacou imediatamente, por ser verde vivo. Sim, verde. Não sujo ou coberto de musgo. Verde mesmo. Não se tratava de um truque de câmera ou iluminação estranha. O pelo do filhote tinha uma cor natural, como grama recém-cortada. A estranha tonalidade verde vem de um pigmento natural, chamado biliverdina, a mesma substância que dá aos hematomas sua cor esverdeada durante a cicatrização. Em casos raros, a biliverdina se mistura com o líquido amniótico e mancha o pelo claro de um filhote durante o parto. Não faz mal a eles, e o verde geralmente desaparece em poucas semanas. Mas ainda assim, com que frequência você pode dizer que sua cadela deu à luz o Hulk? Fotos de Pistache, como ele foi chamado, rapidamente viralizaram. As pessoas o compararam ao bebê Yoda, outros o chamaram de Shrek da ninhada. Até mesmo veículos de notícias de outros países noticiaram a história. Apesar de toda a atenção, o filhote estava saudável, feliz e completamente normal, exceto pela aparência de que havia sido mergulhado em gosma. As chances disso acontecer são incrivelmente baixas. Apenas alguns casos semelhantes foram relatados em todo o mundo. Conforme ele crescia, a cor verde desbotava dia a dia, substituída por um bege mais tradicional. Mas durante aquelas primeiras semanas, ele provavelmente foi o filhote mais famoso da Itália. Em uma fazenda tranquila na China rural, uma porca deu à luz o que parecia ter saído de um filme de ficção científica. Entre uma ninhada de leitões saudáveis e se contorcendo, havia um diferente dos demais. Tinha 2 cabeças totalmente formadas, 2 focinhos, 2 bocas, 4 olhos, piscava, gritava e tentava andar, embora desajeitadamente, como se seu cérebro não soubesse para onde ir. O leitão tinha polisfalia, uma condição rara em que os embriões não se separam adequadamente durante o desenvolvimento. Os fazendeiros locais ficaram perplexos. Não era um truque ou uma farsa, era um animal real, vivo. Fotos do leitão de 2 cabeças se espalharam rapidamente pela internet, atraindo milhões de visualizações em poucos dias. Algumas pessoas ficaram fascinadas, outras céticas, mas a evidência era clara. A natureza acabara de escrever um de seus capítulos mais estranhos. Animais com 2 cabeças já nasceram antes, cobras, tartarugas e até vacas, mas porcos? Isso é raro. E vê-lo vivo e gritando? Praticamente inédito. Veterinários o examinaram e confirmaram que ambas as cabeças respondiam ao toque e ao som. Infelizmente, animais com essa condição geralmente não vivem muito, mas o nascimento em si é de cair o queixo. É um lembrete de que mesmo algo tão familiar como um leitão ainda pode nos chocar com o inesperado. De um porco com 2 cabeças a um pai com centenas de filhotes, as coisas só ficam mais estranhas. No mundo subaquático, os cavalos marinhos invertem o roteiro. São os machos que dão à luz, e não a 1 ou 2 filhotes, mas às vezes a mais de 1000. Quando isso acontece, é como assistir a fogos de artifício, exceto que as faíscas são pequenos filhotes de cavalo marinho, se contorcendo, disparando em todas as direções. A barriga do pai começa a pulsar e, em segundos, uma nuvem de mini cavalos marinhos irrompe de uma fenda em sua parte frontal. Ele se contorce, se contrai e treme enquanto os filhotes saem, nadando para longe imediatamente. Parece caótico, mas é um milagre da biologia. O macho não apenas carrega os ovos, como sua bolsa os nutre como um útero. Isso não é fantasia. Foi capturado em câmeras de aquários e recifes de corais. E nunca deixa de ser hipnotizante. A visão de um pai solteiro trazendo centenas de novas vidas ao mundo é difícil de acreditar, mesmo quando você está olhando diretamente para ela. O momento passa rápido, mas a filmagem dura para sempre. E, sinceramente, quantos outros pais podem dizer que fizeram o parto de 500 crianças antes do café da manhã? No coração do Parque Nacional Kruger, na África do Sul, guardas florestais avistaram algo tão raro que tiveram que verificar seus binóculos 2 vezes. Em meio a uma pequena manada de elefantes africanos, havia um filhote que parecia quase brilhante, não cinza como sua família, mas rosa claro com olhos azuis brilhantes. Era um elefante albino selvagem, algo tão incomum que mesmo guias experientes nunca tinham visto um pessoalmente. Albinismo em elefantes é incrivelmente raro, e ainda mais raro na natureza. A maioria dos animais albinos não sobrevive por muito tempo porque sua cor dificulta a camuflagem, e sua pele é mais sensível ao sol. Mas este pequeno bezerro parecia saudável, curioso e já tentando acompanhar a manada. Câmeras capturaram o momento em que ele saiu de trás da mãe, quase como um fantasma entre sombras. A filmagem viralizou por um bom motivo. Você está vendo algo que quase nunca acontece. Não é um truque de luz. Não é uma pelagem empoeirada. Um verdadeiro elefante albino, nascido livre, trilhando as mesmas trilhas de gerações anteriores. E a melhor parte: a manada o tratou como qualquer outro bebê, provando que no mundo animal, ser diferente não significa ser deixado para trás. Aquela única imagem, pele pálida contra o solo brilhante, parece algo saído de um sonho. Mas é 100% real.
Algumas histórias parecem pertencer a uma série de ficção científica, e esta definitivamente se encaixa nesse perfil. Em uma aldeia remota na Índia, uma cabra deu à luz um recém-nascido, que deixou toda a comunidade atordoada. O corpo era claramente de uma cabra, mas o rosto era assustadoramente humano. Não apenas vagamente, tinha um focinho, olhos voltados para a frente, e até mesmo o formato da boca e do nariz pareciam estranhamente familiares. As pessoas não conseguiam acreditar no que estavam vendo. A notícia se espalhou rapidamente. Moradores locais vieram de quilômetros de distância para testemunhar. Alguns viram isso como um sinal, outros simplesmente ficaram incrédulos. Vídeos e fotos circularam rapidamente pela internet, gerando uma mistura de fascínio e confusão. Mais tarde, especialistas explicaram o fenômeno como uma deformidade crânio-facial grave, uma condição em que as características faciais se desenvolvem em formas incomuns durante a gravidez. É extremamente raro e, quando acontece, os resultados podem ser impressionantes. Embora o recém-nascido não tenha sobrevivido por muito tempo, sua breve aparição deixou um enorme impacto. Tornou-se um lembrete de que a natureza nem sempre segue as regras. De vez em quando, acontece algo que desafia completamente o que esperamos, e este foi um desses momentos. Um parto rotineiro na fazenda, de repente se transformou em uma sensação viral, e um dos partos de animais mais comentados da memória recente. Alguns o chamaram de perturbador, outros o chamaram de incrível. Uma coisa é certa, não foi algo que você esquece. Acha que é difícil cuidar de 2 filhotes? Experimente carregar 20 nas costas. Isso é só uma terça-feira normal para uma gambá-mãe. Esses animais não apenas dão à luz ninhadas enormes, às vezes até 20 filhotes, como também os carregam para todos os lugares como uma mochila viva. E não estamos falando de pequenos passageiros tranquilos. Esses filhotes se agarram com unhas e dentes com seus pezinhos rosados, empilhados como pequenas bolhas móveis sobre o pelo da mãe. Fotógrafos da vida selvagem capturaram esta cena bizarra e bela. Uma gambá-mãe trotando pela floresta, com o dorso coberto de filhotes se contorcendo. De longe parece que suas costas estão vivas. E de certa forma, estão. Ela faz isso por semanas, até que os bebês estejam grandes o suficiente para explorarem sozinhos. É uma das visões mais caóticas, mais comoventes da natureza. Não há carrinho nem cadeirinha. Apenas uma mãe determinada fazendo funcionar com o que a natureza lhe deu. E não importa quantos deles sejam, ela garante que todos se segurem firme. É bagunçado, é selvagem e é uma das demonstrações mais legais de criação natural que você já viu. A versão da natureza de um ônibus escolar, coberto de pelos, patas e pura determinação. Agora vamos deixar a terra firme e mergulhar em algo verdadeiramente sci-fi. Conheça Elysia marginata, uma lesma do mar que decidiu que um parto normal não era dramático o suficiente. Em vez de botar ovos ou se dividir como uma estrela do mar, essa lesma do mar corta a própria cabeça e cria um novo corpo. Não em meses, estamos falando de dias. Pesquisadores no Japão filmaram isso acontecendo. A cabeça se separa do corpo, rasteja para longe e regenera os órgãos, o coração e tudo mais. Sem ovos, sem parceiro. Apenas uma reinicialização completa. Esse truque bizarro não é mágica. É sobrevivência. Cientistas acreditam que pode ser uma maneira de eliminar parasitas ou escapar de infecções. Mas aqui está o problema. O corpo antigo da lesma continua se movendo por um tempo, mesmo depois que a cabeça é removida. Parece algo saído de um filme da Marvel, mas é 100% real. Poucas criaturas na Terra conseguem fazer isso. É um nível de planejamento biológico de backup com o qual os humanos só podem sonhar. E enquanto a maioria das espécies gasta tempo construindo ninhos ou bolsas, esta simplesmente se reconstrói do zero. A filmagem é ao mesmo tempo assustadora e hipnotizante. Uma lesma flutuante em forma de folha, se reinventando do pescoço para baixo. Quando se trata de nascimentos inesquecíveis, este pode levar a coroa. Na reserva Masai Mara, no Quênia, uma zebra bebê foi avistada sem listras. Em vez disso, tinha a pele marrom escura coberta de bolinhas brancas, um padrão completamente diferente do que já vimos em qualquer zoológico ou documentário sobre a natureza. Os guias de vida selvagem não conseguiam acreditar. Deram ao potro o nome de Tira e rapidamente confirmaram que não estava sujo ou empoeirado. Tratava-se de um caso de pseudomelanismo, uma mutação genética rara que embaralha o padrão de pelagem habitual do animal. Fotos de Tera se espalharam como fogo em pó. Não se tratava apenas de uma nova versão de um animal familiar. Parecia uma ilusão de ótica, em pé na grama. A maioria das zebras tem padrões nítidos, semelhantes a códigos de barras, mas Tira parecia uma bolsa de grife com pernas. Mesmo assim, ela se misturava surpreendentemente bem ao rebanho, e especialistas disseram que a mutação não pareceu afetar em nada a saúde do potro. Ver Tira foi como detectar uma falha no design da natureza. A maioria das pessoas só conhece zebras de uma maneira, listras pretas e brancas, limpas e clássicas. Mas às vezes, a evolução decide rabiscar fora das linhas, e o resultado é uma zebra malhada que se torna uma celebridade global. Sem filtros, sem Photoshop, apenas uma biologia crua e bela, fazendo algo totalmente inesperado.
nas praias arenosas da Flórida, onde milhares de tartarugas marinhas nascem a cada temporada. Um grupo de conservacionistas se deparou com algo que nunca tinham visto antes. Em um ninho, aninhado entre conchas quebradas e filhotes se debatendo, havia um filhote de tartaruga marinha com 2 cabeças. Um corpo, 2 cabeças totalmente formadas, cada uma piscando, cada uma se movendo, cada uma tentando rastejar em uma direção diferente. Não se tratava de uma escultura ou de uma farsa viral. Era um filhote real e vivo com uma condição chamada bicefalia, resultado da divisão incompleta do embrião. É o mesmo tipo de problema biológico que pode levar a gêmeos siameses. E era incrivelmente raro. Mesmo entre os répteis, onde as mutações são mais comuns, esta foi uma descoberta única para a equipe. A pequena tartaruga foi manchete no mundo todo. Cientistas documentaram seus movimentos, notando que ambas as cabeças estavam ativas, tentando coordenar a locomoção. Ela não só parecia incomum, como também agia dessa forma. Enquanto a maioria dos filhotes instintivamente corre direto para o oceano, este cambaleava em zigue-zague, como se estivesse debatendo para onde ir. Embora suas chances de sobrevivência na natureza fossem mínimas, o momento da descoberta foi inesquecível. Em um mar de milhares de filhotes perfeitos, este se destacou, um lembrete de que mesmo os processos mais antigos da natureza ainda podem nos surpreender. Nem todo nascimento segue o roteiro, e às vezes é exatamente isso que faz valer a pena assistir. Se há um animal na Terra que leva a expressão multiplicando-se loucamente a um nível totalmente novo, é o camundongo. Em um caso documentado, uma única camundonga fêmea deu à luz a impressionantes 140 filhotes, todos em apenas um ano. Você ouviu direito. Um pequeno roedor do tamanho da palma da sua mão, produzindo uma prole rosada e barulhenta, equivalente a uma pequena vila. Camundongos são reprodutores natos, mas até os cientistas ficaram surpresos com a consistência e a rapidez com que este pariu. Ela dava à luz a cada poucas semanas, frequentemente com ninhadas de 10 a 15 filhotes por vez, raramente perdendo um ciclo. E a parte mais incrível, ela criou quase todos com sucesso, sem creche chique, sem ajuda, apenas uma maternidade ininterrupta, movida pelo instinto e lanches ricos em proteína. Dê uma olhada nesta imagem. É assim que parte de seu enorme grupo de filhotes poderia ter sido. Rosados se contorcendo, quase idênticos, como um mar de jujubas em movimento com olhos. É difícil de acreditar, mas isso é real. Na verdade, esta pode ser apenas uma de suas muitas ninhadas. Ela parecia um balão antes de dar à luz, e depois parecia que tinha sobrevivido a uma maratona. Roedores podem não ser glamourosos, mas sua biologia é construída para a reprodução. Um camundongo pode tecnicamente engravidar poucas horas após dar à luz, tornando-os algumas das mães mais eficientes de todo o reino animal. Um ano, 140 filhotes e nenhum sinal de desaceleração. Isso não é apenas uma ninhada, é um legado. Pandas são adoráveis, mas não são exatamente famosos pela eficiência na criação dos filhos. A maioria das mães pandas mal consegue cuidar de um filhote de cada vez. Gêmeos costumam ser mais do que suficientes, e um deles geralmente acaba abandonado. Então, quando uma panda no Parque Safari de Chimelong, na China, deu à luz trigêmeos, ninguém esperava que os 3 sobrevivessem. Mas essa mãe, chamada Zhu Xiao, desafiou todas as probabilidades e fez o que nenhuma panda em cativeiro jamais havia feito. Criou os 3 filhotes com sucesso. Os tratadores do zoológico estavam preparados para intervir, presumindo que precisariam revezar os filhotes para alimentação, como costuma ser feito com gêmeos. Mas Zhu Xiao surpreendeu a todos com sua paciência e determinação. Ela amamentou os 3, cuidou deles e, de alguma forma, os manteve aquecidos e seguros durante as semanas mais delicadas. Os filhotes, inquietos, rosados e do tamanho de barras de manteiga ao nascer, cresceram e se tornaram ícones saudáveis e fofinhos do sucesso dos pandas. Este nascimento foi um marco tão grande que virou notícia global, não apenas por ser fofo, mas porque marcou uma grande vitória para a conservação dos pandas. Provou que, com os cuidados certos e uma supermãe, até os começos mais frágeis podem se transformar em algo verdadeiramente raro. E sejamos honestos, 3 filhotes de panda rolando juntos é basicamente o sonho favorito da internet. Em 2001, nasceu uma potra em St. Louis, Missouri, que parecia mais um brinquedo do que um cavalo. Seu nome, Tumbelina. Sua altura, apenas 43 centímetros. Pesando apenas 4 quilos, ela caberia literalmente em uma mochila. À primeira vista, as pessoas pensaram que ela poderia ser falsa, um bicho de pelúcia, ou talvez um truque digital. Mas não, ela era bem real. E ela ainda detém o título de menor cavalo já registrado. Tumbelina não era apenas uma égua em miniatura. Ela nasceu com nanismo, o que a torna ainda menor do que a raça já pequena. Os veterinários não tinham certeza de quanto tempo ela sobreviveria, mas ela provou que todos estavam errados. Apesar do tamanho, ela tinha o espírito de uma campeã, correndo, comendo e socializando como qualquer outro cavalo, só que em um tamanho divertido. Fotos dela ao lado de cavalos adultos, ou até mesmo cachorros, viralizaram pelo mundo. Era como ver um conto de fadas da vida real se desenrolar. Ela não era apenas pequena, ela era surpreendentemente pequena, e se tornou uma celebridade, visitando hospitais infantis e conscientizando sobre questões de saúde animal. Um cavalo tão pequeno, saudável e cheio de vida, isso é algo que você não esquece.
Os koalas podem ser um dos animais mais reconhecíveis do planeta, mas de vez em quando nasce um que não se parece muito com os demais. Enquanto a maioria dos koalas tem pelos macios, cinza ou marrom, e focinhos pretos em formato de botão, alguns filhotes nasceram com mutações genéticas extremamente raras, que lhes conferem características totalmente inesperadas, desde pelos anormalmente claros até albinismo parcial, ou até mesmo total. Esses nascimentos raros foram observados em parques de vida selvagem e centros de conservação por toda a Austrália. Um koala rosa claro com pelos branco-prateados surpreendeu a equipe de um centro de resgate. Outro tinha manchas de cor faltando no rosto e nas orelhas, quase como se alguém tivesse apagado parte de seu padrão. Não são truques de câmera, são variações naturais, causadas por mudanças nos genes de pigmentação. Alguns são albinos completos, mas outros têm o que é chamado de leucismo parcial, onde o pigmento só está ausente em certos pontos. Embora esses filhotes únicos possam sobreviver muito bem, eles enfrentam alguns desafios. Sua pele mais clara os torna mais sensíveis à luz solar, e na natureza, sua coloração pálida os faz se destacar mais para predadores. É por isso que a maioria desses koalas raros acaba sob cuidados especiais em santuários, onde estão seguros e monitorados de perto. Esses nascimentos não são apenas raros, eles são visualmente deslumbrantes. Um koala de pelo claro subindo em uma árvore parece algo saído de um livro infantil. E como acontecem tão raramente, cada vez que um é avistado, parece que a natureza simplesmente jogou os dados e nos deu algo inesquecível. Algumas mães tigresas criam 2 ou 3 filhotes durante a vida. Uma tigresa indiana criou uma linhagem inteira. Seu nome era Mashley, e ela não era qualquer felino, era uma lenda viva. Ao longo de quase 2 décadas na natureza selvagem do Parque Nacional de Ranthambore, Mashley deu à luz 11 filhotes confirmados, um número raramente, ou nunca, visto entre tigres selvagens. E ao contrário de muitos outros, a maioria de seus filhotes cresceu, conquistou seus próprios territórios e também se tornou mãe. Os filhotes de Mashley não se limitaram a permanecer no local. Eles se espalharam, repovoando áreas inteiras de floresta protegida. Guardas florestais começaram a se referir a ela como a Rainha Mãe, porque quando você traçava a árvore genealógica de todos os tigres da região, a maioria dos caminhos levava a ela. Ela não estava apenas sobrevivendo, ela estava construindo uma dinastia. Alguns dizem que ela deu à luz tantos filhotes que parecia que eles continuavam vindo sem parar. Uma cena não muito distante da imagem que você vê aqui. Embora não tenhamos fotos dela dando à luz seus filhotes, a ideia central se aproxima. Uma tigresa, cercada por onda após onda de pequenos filhotes listrados. Mashley fez esse tipo de cena parecer menos fantasia e mais como algo que poderia acontecer. Ela faleceu na velhice, mas seu legado ainda percorre as florestas. Hoje, acredita-se que mais da metade dos tigres de Ranthambore descendem diretamente dela. Não apenas a tigresa mais prolífica, sem dúvida a mais importante na conservação moderna. Conheça a mola-mola, também conhecida como peixe-lua do oceano. Uma criatura que se parece com um prato gigante nadando e detém a coroa do evento de postura de ovos mais extremo da Terra. Embora flutue perto da superfície com uma aparência lenta e desajeitada, este peixe esconde um segredo impressionante. Uma única fêmea pode liberar até 300 milhões de ovos, de uma só vez. Esse número não é um erro de digitação, é a maior contagem de ovos conhecida para qualquer vertebrado. A mola também não os põe suavemente. Ela libera uma nuvem densa de ovos minúsculos e brilhantes em águas abertas, às vezes tão espessa que brilha sob a superfície como purpurina. Cada ovo é menor que um grão de areia, mas cada um tem o potencial de se tornar um peixe que pode crescer mais de 900 quilos e se estender por 3 metros de largura. O contraste é gritante. O menor ovo se torna um dos maiores peixes ósseos do planeta. A maioria dos ovos não sobreviverá, mas esse é o ponto. A mola-mola inunda o oceano com vida e deixa a natureza decidir quais sobreviverão. Não é nutritivo, mas funciona. Nenhuma cena de parto no oceano se compara. Um momento, um peixe quieto. O próximo, uma explosão de vida microscópica. Estrelas do mar não dão à luz como mamíferos ou peixes, elas o fazem como alienígenas. Algumas espécies desenvolveram uma arma secreta, a clonagem, não apenas em laboratórios nem na ficção científica, mas sim na clonagem real e natural. Uma única estrela do mar pode literalmente se dividir em partes e, em seguida, regenerar cada pedaço em uma nova estrela do mar completa. É a reprodução por desmontagem. Pesquisadores no Japão documentaram uma espécie, Lynkia multifora, que conseguia transformar um único braço em um corpo inteiramente novo. Com o tempo, uma estrela do mar se transformou em dezenas, sem acasalamento, sem ovos, sem espera. Apenas membros se desprendendo e criando rostos novos. É como a versão natural de copiar e colar. Ver isso acontecer é assustador. O membro se estica, se desprende e começa a se remodelar ao longo de dias ou semanas. Você pode vê-lo formar as partes que faltam, órgãos, pele e até mesmo a estrutura característica de 5 pontas. Enquanto a maioria dos animais depende de um timing preciso e de parceiros para se reproduzir, essas estrelas do mar simplesmente se clonam sob demanda. É eficiente, estranho e uma das formas mais selvagens de nascimento no mundo natural.
Agora imagine isso. Você está em um barco de observação de baleias, na costa da Baixa Califórnia. Você espera talvez ver uma cauda, um jato d'água, se tiver sorte. Mas então, a poucos metros do barco, uma enorme baleia cinzenta emerge. Rola levemente. E começa a dar à luz bem na sua frente. Foi exatamente o que aconteceu com um grupo de turistas atordoados, e alguém estava com uma câmera filmando. A princípio, a água ficou um pouco turva. Então, uma pequena nadadeira apareceu. E de repente, lá estava ela. Um filhote recém-nascido, se contorcendo e rompendo a superfície para seu primeiro suspiro. A mãe a cutucou delicadamente com o focinho, ajudando-a a subir. Tudo aconteceu em mar aberto, a poucos metros do barco, com os turistas cochichando, ofegando e tentando não deixar cair seus celulares. Uma coisa é ver uma baleia, outra é testemunhar o momento exato em que ela chega ao mundo. Biólogos marinhos dizem que esse tipo de avistamento é extremamente raro. Nascimentos de baleias quase nunca são vistos ao vivo. Geralmente acontecem à noite, em áreas isoladas, longe das pessoas. Mas este, bem no centro das atenções, transformou um passeio comum em um momento único na vida, para todos no barco e para milhões de outros que mais tarde assistiram às filmagens com admiração. Cientistas estão acostumados a surpresas, mas até pesquisadores experientes ficaram surpresos quando uma rata de laboratório deu à luz 40 filhotes em uma ninhada. Isso mesmo, não em um mês, não em um ano, uma única entrega. Para referência, a rata média dá à luz de 6 a 12 filhotes por ninhada. 40? Isso é praticamente uma multidão. As ratas já são conhecidas por sua reprodução rápida. Uma única fêmea pode dar à luz a cada 21 dias. Mas isso foi algo completamente diferente, um recorde. Cientistas especularam que a reprodução seletiva e as condições ideais de laboratório podem ter tornado isso possível. De qualquer forma, foi um raro prêmio biológico. E só para colocar em perspectiva, se cada um desses 40 filhotes tivesse sua própria ninhada e esse ciclo continuasse se repetindo, você teria milhares em questão de meses. Um rato, uma ninhada, 40 vidas. Isso não é apenas nascimento, é população em avanço rápido. Cavalos dando à luz gêmeos é como ganhar na loteria reprodutiva, mas com probabilidades quase impossíveis. A maioria das gestações de cavalos resulta em um único potro, porque o útero da égua não foi projetado para suportar 2 embriões. Quando os gêmeos são concebidos, um embrião geralmente não sobrevive e, mesmo que ambos cheguem ao termo, suas chances de sobrevivência são mínimas. É isso que torna a história de Destiny, uma égua do Reino Unido, tão milagrosa. Ela não apenas deu à luz potros gêmeos, mas ambos nasceram saudáveis e prósperos, um evento de 1 em 1 milhão. O primeiro par de gêmeos de Destiny virou manchete em 2018. Potros idênticos que desafiaram as probabilidades da natureza. E quando todos pensavam que sua história não poderia ficar mais incrível, ela fez de novo, desta vez, dando à luz um potro e uma potranca em sua segunda gestação de gêmeos. O que é ainda mais chocante, ultrassons durante sua gestação mostraram apenas um feto. Imagine a surpresa quando o segundo potro fez sua estreia inesperada. Mas o que torna isso ainda mais extraordinário é o delicado processo de parto de cavalos. Você sabia que o parto de uma égua é um dos mais curtos do reino animal, durando apenas 15 a 20 minutos? Ele foi projetado dessa forma, porque os potros recém-nascidos precisam se levantar e mamar rapidamente para escapar de predadores na natureza. Os gêmeos de Destiny, no entanto, eram tudo menos comuns. Eles não eram apenas uma maravilha biológica, eram um espetáculo emocional. Testemunhas descreveram o momento como emocionante e surreal, com os 2 potros parados lado a lado, balançando em suas pequenas pernas. Se você achava que famílias grandes eram um desafio para os humanos, espere até ouvir sobre Roxy May. Esta labrador retriever preta de 6 anos de Illinois deixou todos maravilhados quando deu à luz 18 filhotes em uma única ninhada. Um número que até mesmo criadores experientes acham surpreendente. Para colocar em perspectiva, a maioria dos labradores tem ninhadas de 6 a 8 filhotes. Para Roxy May, quase triplicar essa média é praticamente inédito. Seu dono, John Swartz, esperava uma ninhada grande, mas ficou chocado porque os filhotes não paravam de chegar. A dedicação de Roxy May como mãe foi imediatamente evidente. Ela cuidou de todos os seus 18 filhotes, embora fosse impossível para ela amamentá-los todos de uma vez. John teve que intervir, alimentando cuidadosamente vários filhotes com mamadeira o tempo todo. O que é fascinante sobre ninhadas grandes é que os filhotes geralmente variam significativamente em tamanho. Alguns dos filhotes de Roxy May eram robustos, enquanto outros eram minúsculos e frágeis, precisando de atenção extra para prosperar. Ainda mais surpreendente, um dos filhotes exibia um padrão de pelagem raro, uma anomalia genética ligada a traços recessivos. Essa diversidade na aparência entre a ninhada sugeria a fascinante complexidade da genética canina. A notável ninhada de Roxy May ficou conhecida como uma das maiores já registradas para um labrador retriever, deixando os amantes de cães em todos os lugares surpresos com sua força e resiliência.
A incrível ninhada de Roxy May nos leva a outro exemplo impressionante de maravilha reprodutiva, uma fêmea de dragão de Komodo que deu à luz sem nunca acasalar. Esse fenômeno raro chamado partenogênese foi observado no zoológico de Chester, na Inglaterra. A dragoa pôs 11 ovos, 7 dos quais eclodiram em filhotes saudáveis. Sem acesso a um macho, a dragoa conseguiu continuar o legado de sua espécie, algo que poucos animais são capazes de fazer. Os dragões de Komodo são fascinantes por muitas razões. Eles são predadores de ponta com mordidas venenosas e podem abater presas muitas vezes maiores que eles. Mas sua capacidade de se reproduzir sem um parceiro é realmente extraordinária. Os cientistas acreditam que essa estratégia reprodutiva evoluiu como um mecanismo de sobrevivência para populações isoladas. Quando os machos estão ausentes, as fêmeas ainda podem produzir filhotes, embora os filhotes sejam sempre machos. Isso ocorre porque os dragões de Komodo têm uma composição genética única, que permite que a partenogênese resulte em filhotes machos viáveis. O evento foi um avanço para os cientistas, oferecendo insights sobre como alguns animais se adaptam aos desafios ambientais. Para o dragão de Komodo no Chester Zoo, foi uma prova da incrível engenhosidade da natureza. Esse nascimento inesperado chocou os pesquisadores e nos lembrou o quanto ainda temos que aprender sobre o reino animal. Da adaptabilidade milagrosa, agora nos voltamos para um evento que é igualmente fascinante e assustador. Uma cabra dando à luz um filhote de ciclope. Em uma pequena vila em Assam, Índia, os moradores ficaram surpresos quando uma cabra deu à luz um filhote com um único olho central. Essa condição, conhecida como ciclopia, ocorre quando o cérebro embrionário não se divide adequadamente, levando a uma única órbita ocular e outras anomalias faciais. A ciclopia é incrivelmente rara e quase sempre fatal logo após o nascimento. A chegada do filhote de cabra causou uma mistura de reações. Embora os cientistas a reconhecessem como um defeito congênito, os moradores acreditavam que era um sinal de intervenção divina, com muitos indo em massa para a fazenda para ver o filhote em comum. A cabra conseguiu sobreviver mais do que o esperado, vivendo por vários dias sob os cuidados de seu dono. Sua existência despertou curiosidade e discussões sobre mutações genéticas em animais. Curiosamente, as cabras são conhecidas por sua resiliência e capacidade de se adaptar a ambientes hostis. Mas esse nascimento mostrou o quão imprevisível a natureza pode ser. Ciclopia foi documentada em outras espécies, incluindo gatos, cavalos e até humanos. Mas cada caso permanece tão extraordinário quanto o anterior. A história da cabra é um poderoso lembrete das surpresas e mistérios que existem no mundo natural. Vamos mudar nosso foco para uma chita verdadeiramente notável, chamada Bingwa, cujo nome significa apropriadamente campeã em Swahili. Em 2017, esta chita de 4 anos no zoológico de St. Louis ganhou as manchetes ao dar à luz 8 filhotes, uma ninhada recorde para chitas nascidas em cativeiro. O que torna a história de Bingwa tão especial é a incrível raridade de uma ninhada tão grande. Normalmente as chitas dão à luz 3 ou 4 filhotes, e mesmo isso pode ser uma luta em cativeiro, onde o estresse e os fatores ambientais muitas vezes impedem o sucesso da reprodução. A conquista de Bingwa foi possível por meio de um programa de reprodução cuidadosamente gerenciado. Como mãe de primeira viagem, ela demonstrou instintos maternos extraordinários, cuidando de todos os 8 filhotes com dedicação inabalável. A propósito, você sabia que os filhotes de chita nascem cegos e pesam menos de 400 gramas? Eles são completamente dependentes de suas mães durante suas primeiras semanas de vida, tornando a habilidade de Bingwa de amamentar e proteger uma ninhada tão grande ainda mais incrível. Este evento extraordinário não foi apenas uma vitória para Bingwa, mas também para os esforços de conservação. Com as populações de chitas diminuindo na natureza devido à perda de habitat e caça ilegal, cada nascimento bem-sucedido em cativeiro é um passo para garantir o futuro desta espécie icônica. A história de Bingwa é um testemunho da resiliência dos animais e da importância dos programas de conservação. Falando em nascimentos surpreendentes, vamos mergulhar debaixo d'água para conhecer um peixe-serra de dentes pequenos na Sardenha, Itália. Em 2021, essa arraia parecida com um tubarão deu à luz um filhote, apesar de viver em um tanque só de fêmeas por mais de uma década. O fenômeno, conhecido como partenogênese, permitiu que o peixe-serra se reproduzisse sem uma parceira, criando uma prole geneticamente idêntica. O peixe-serra de dentes pequenos está criticamente ameaçado, então esse nascimento foi um momento significativo para os biólogos marinhos. A partenogênese em tubarões é rara, mas não inédita. É o plano B da natureza para a sobrevivência das espécies, quando os machos não estão disponíveis. O que torna o peixe-serra particularmente fascinante é sua capacidade de dar à luz filhotes vivos, uma característica compartilhada por apenas um punhado de espécies de peixes. Esse nascimento milagroso chamou a atenção para a situação difícil do peixe-serra na natureza, cujas populações foram dizimadas pela pesca excessiva e destruição do habitat. Os pesquisadores esperam que a compreensão da partenogênese possa abrir portas para salvar outras espécies ameaçadas. Para o peixe-serra da Sardenha, seu filhote não era apenas um clone genético, mas um símbolo de resiliência contra as adversidades. Nossa próxima história pode parecer saída do folclore, mas é muito real. Em 2020, uma gata doméstica no Oregon deu à luz um gatinho chamado Biscuits and Gravy,
que tinha duas faces. Essa condição rara chamada diprósopos ocorre quando o embrião se duplica parcialmente durante o desenvolvimento, levando a duas faces funcionais em um corpo. O que é realmente notável é que as duas faces de Biscuits and Gravy não eram apenas para exibição. Cada um tinha seu próprio nariz e boca, ambos capazes de funcionar independentemente. Isso significa que o gatinho podia miar de uma boca enquanto comia da outra. Gatos com essa condição geralmente não sobrevivem muito devido a complicações internas, mas Biscuits and Gravy viveram por vários dias, trazendo alegria e curiosidade aos seus donos. Os gatos são criaturas fascinantes, e sua diversidade genética os torna propensos a condições únicas como polidactília, também conhecida como dedos extras, e diprósopos. Embora a vida de Biscuits and Gravy tenha sido curta, sua história capturou a imaginação do mundo, nos lembrando de como a natureza pode nos surpreender com suas peculiaridades. Da terra ao mar. Mergulhamos em uma das mães mais devotadas do oceano, o polvo gigante do Pacífico. Na Baía de Monterey, Califórnia, cientistas observaram uma extraordinária fêmea de polvo botando mais de 200 mil ovos em uma toca subaquática isolada. Para a maioria de nós, 200 mil é apenas um número, mas imagine colocar cada ovo individualmente e guardá-los por meses sem nunca comer. Foi exatamente isso que esse polvo fez. Ela dedicou sua vida inteira a proteger seus filhotes, arejando cuidadosamente os ovos e mantendo os predadores afastados. As mães polvo são conhecidas por sua abnegação, e essa espécie leva isso ao extremo. Os ovos levam de 5 a 10 meses para eclodir, dependendo da temperatura da água. Durante esse tempo, a mãe não come e, eventualmente, morre logo após a eclosão dos ovos. Seu sacrifício garante que seus filhotes tenham a melhor chance de sobrevivência. A determinação e o instinto maternal desse polvo em particular deixaram os pesquisadores impressionados e ofereceram um vislumbre das incríveis estratégias reprodutivas dos invertebrados mais inteligentes do oceano. Em terra, outra mãe fascinante pegou seus donos de surpresa. Zola, uma labrador retriever preta de Ohio, que deu à luz uma ninhada de filhotes que pareciam pertencer a várias raças. Entre seus 10 filhotes, alguns tinham pelagem preta sólida como a mãe, enquanto outros eram amarelos ou chocolate, refletindo a diversidade escondida na genética do labrador. O que torna essa história tão intrigante é a ciência por trás dela. Os labradores têm 3 cores principais de pelagem, cada uma determinada pela interação de genes dominantes e recessivos. Para Zola produzir todas as 3 cores em uma ninhada, tanto ela quanto o pai devem ter carregado características recessivas para amarelo e chocolate. É um prêmio genético. A variedade em seus filhotes fascinou seus donos e lembrou a todos das surpresas que a genética pode trazer. À medida que os filhotes cresciam, suas personalidades brincalhonas combinavam com suas pelagens coloridas, e Zola provou ser uma mãe atenciosa e amorosa. Sua ninhada não era apenas adorável, era um exemplo perfeito de quão diverso e complexo o mundo natural pode ser. Em Winston-Salem, Carolina do Norte, uma família teve a surpresa de uma vida quando sua coelha de estimação, Dolly, deu à luz impressionantes 24 filhotes em uma única ninhada. Para contextualizar, as ninhadas de coelhos geralmente variam de 6 a 8 filhotes, então a conquista de Dolly foi nada menos que extraordinária. Quando a família a examinou pela primeira vez, eles ficaram surpresos ao encontrar o ninho transbordando de bebês minúsculos e se contorcendo. O desafio de cuidar de uma ninhada tão grande se tornou imediatamente aparente. Os filhotes de coelho nascem cegos, sem pelos, e completamente dependentes do leite da mãe. Dolly fez o possível para amamentar todos os 24, mas com tantas bocas para alimentar, a família teve que intervir. Usando uma mamadeira pequena, eles alimentaram os filhotes mais fracos várias vezes ao dia, para garantir que recebessem nutrientes suficientes para prosperar. O que torna essa história ainda mais notável é a pura resiliência dos coelhos. O leite de uma corça é incrivelmente rico em nutrientes, fornecendo tudo o que um recém-nascido precisa em apenas 1 ou 2 mamadas por dia. Ainda assim, o tamanho da ninhada de Dolly estava além do que até mesmo os criadores mais experientes esperariam. A dedicação da família e a perseverança de Dolly transformaram o que poderia ter sido uma luta em uma história emocionante de determinação e cuidado. Este evento único na vida se tornou um ponto de orgulho para a família e um lembrete das maravilhas da natureza. Da pele às escamas, vamos pular para o fascinante mundo dos sapos, especificamente do sapo do Suriname. Este anfíbio bizarro leva a criação dos filhos a um nível totalmente novo ao chocar seus filhotes através de suas costas. Sim, você leu certo. Em vez de colocar ovos na água ou na terra, a fêmea os incorpora na pele de suas costas após o acasalamento. Ao longo de vários dias, sua pele cresce sobre os ovos, criando bolsas protetoras para cada embrião.
O que torna esse processo ainda mais surpreendente é que os ovos se desenvolvem completamente dentro dessas bolsas. Quando estão prontos, pequenos sapos totalmente formados emergem das costas da mãe, deixando para trás um padrão de fossas vazias. Todo o processo é tão perturbador quanto extraordinário, mas garante que os filhotes estejam seguros de predadores durante seu estágio vulnerável de desenvolvimento. Este método reprodutivo único destaca a incrível diversidade do reino animal. Embora possa fazer sua pele arrepiar, para o sapo do Suriname, é uma estratégia de sobrevivência engenhosa que funciona perfeitamente em seu habitat aquático de floresta tropical. De pequenos milagres aos gigantes do reino animal, vamos nos voltar para os elefantes, conhecidos por terem as gestações mais longas de todos os mamíferos terrestres. Thi Hai Wei, uma elefanta asiática do zoológico de Taronga, na Austrália, ganhou as manchetes com sua gravidez recorde de 25 meses. Isso é mais do que 2 anos carregando um filhote. Para efeito de comparação, uma gravidez humana dura cerca de 9 meses. As gestações de elefantes são longas por um motivo. A gestação prolongada permite que o feto desenvolva um cérebro maior, o que é crucial para a sobrevivência nas complexas estruturas sociais em que os elefantes vivem. Quando Thi Hai Wei finalmente deu à luz, seu filhote pesava mais de 115 quilos e tinha quase 1 metro de altura. Apesar da longa gravidez, ela não mostrou sinais de estresse e imediatamente começou a se relacionar com seu recém-nascido. Os elefantes são mães notáveis e seus instintos maternos estão entre os mais fortes do reino animal. A história de Thi Hai Wei é um testamento de paciência, resiliência e as adaptações únicas que ajudam essas criaturas majestosas a prosperar mesmo em cativeiro. De cérebros grandes a ninhadas grandes, vamos para a Dinamarca, onde uma porca chocou os fazendeiros ao dar à luz 36 leitões em uma única ninhada. Para contextualizar, os porcos geralmente têm ninhadas de 10 a 12 leitões, tornando este um evento extraordinário. O nascimento não foi apenas uma surpresa, foi um desafio logístico. Os fazendeiros tiveram que garantir que cada leitão recebesse nutrição adequada, já que uma porca só pode amamentar cerca de 1 dúzia de leitões por vez. Os leitões nascem altamente desenvolvidos em comparação com muitos outros mamíferos, com os olhos abertos e um forte instinto de encontrar uma teta em minutos. Ainda assim, criar 36 leitões exigiu intervenção humana constante. Os fazendeiros se revezaram para alimentar com mamadeira os menores e mais fracos da ninhada, garantindo que cada leitão tivesse uma chance de sobreviver. Este nascimento recorde demonstrou as incríveis capacidades reprodutivas dos porcos, ao mesmo tempo em que destacou a importância da criação cuidadosa dos animais. A visão de 36 leitões se contorcendo e gritando juntos foi caótica e emocionante, uma verdadeira prova das maravilhas do mundo natural, mesmo na fazenda. Da impressionante história dos leitões da Dinamarca. Agora vamos para o Brasil, onde uma porca quebrou todos os recordes ao dar à luz incríveis 41 leitões em uma única ninhada. Este evento extraordinário ocorreu em uma fazenda em Santa Catarina, deixando veterinários e fazendeiros igualmente surpresos. Para colocar isso em perspectiva, o tamanho médio da ninhada para porcos é de cerca de 10 a 12 leitões. Mesmo ninhadas grandes raramente excedem 20, mas 41 é um feito tão raro que capturou a atenção global. Gerenciar uma ninhada tão grande não foi fácil. Uma porca tem apenas 12 a 14 tetas, o que significa que muitos leitões tiveram que competir por leite. Os trabalhadores da fazenda entraram em ação, alimentando vários leitões com mamadeira para garantir sua sobrevivência. Os leitões nascem surpreendentemente resistentes, com os olhos abertos e seu instinto de mamar pronto para mamar. Mas mesmo esse vigor natural foi testado com tantos irmãos competidores. Genética e excelentes práticas agrícolas provavelmente desempenharam um papel neste evento recorde. A incrível capacidade reprodutiva da porca destaca o potencial do manejo do gado para ultrapassar limites, mas também ressalta os desafios de criar um grupo tão grande de recém-nascidos. Este evento foi uma maravilha da natureza e um triunfo logístico para a fazenda. Dos celeiros lotados, seguimos para a savana aberta e a história inspiradora de uma girafa dando à luz diante de um público cativado. Este evento ocorreu no Animal Adventure Park, em Harpersville, Nova York, onde uma girafa chamada April ganhou as manchetes por dar à luz seu filhote ao vivo diante das câmeras em 2017. O espetáculo foi transmitido online, atraindo milhões de espectadores do mundo todo. O que é único sobre os partos de girafas é que eles acontecem enquanto a mãe está de pé, resultando em uma queda dramática de 2 metros para o filhote recém-nascido. Esta queda repentina pode parecer alarmante, mas é uma parte crucial do processo. A queda rompe o saco amniótico e ajuda a estimular a primeira respiração do filhote. O filhote de April pesava cerca de 60 quilos e tinha cerca de 180 centímetros de altura, pronto para se levantar cambaleando em minutos, pois os filhotes de girafa precisam ser móveis para evitar predadores na natureza. O nascimento de April não foi apenas sobre números ou espetáculo. Ele destacou a incrível adaptabilidade das girafas e suas estratégias evolutivas. Assistir a isso ao vivo foi um lembrete humilhante da resiliência e beleza da vida, mesmo para criaturas tão imponentes quanto as girafas.
De girafas imponentes a um pássaro com longevidade incomparável, vamos conhecer Wisdom, um albatroz de Laysan, que continua a surpreender os cientistas com sua extraordinária história reprodutiva. Em 2024, com uma idade estimada de 73 anos, Wisdom botou mais um ovo, provando que a idade é apenas um número para esta incrível ave marinha. Marcada pela primeira vez em 1956, Wisdom tem superado as expectativas por décadas, desafiando a expectativa de vida típica de sua espécie, que é de cerca de 40 a 50 anos. Os albatrozes de Laysan já são notáveis por seus ciclos de vida. Eles acasalam para a vida toda e retornam ao mesmo local de nidificação ano após ano. A capacidade de Wisdom de botar ovos em uma idade tão avançada é um testemunho extraordinário de sua saúde e da estabilidade de seu ambiente de reprodução no Atoll Midway. Ao longo de sua vida, estima-se que Wisdom tenha criado mais de 30 filhotes, um número surpreendente para qualquer ave. Sua história também é um farol de esperança para conservacionistas, já que Wisdom viveu décadas de mudanças e desafios ambientais, incluindo ameaças de poluição plástica e destruição de habitat. Seu sucesso reprodutivo contínuo destaca a resiliência da natureza quando tem a chance de prosperar, tornando-a uma das figuras mais inspiradoras do reino animal. Das ondas ondulantes do oceano, vamos nos aventurar nas florestas de bambu de Chengdu, China, onde Huazuiba, uma panda gigante da base de pesquisa de criação de pandas gigantes de Chengdu, se tornou mãe de gêmeos por meio de inseminação artificial. Em 2021, Huazuiba deu à luz 2 filhotes saudáveis, reafirmando a importância da intervenção científica na conservação desta espécie amada, mas ameaçada de extinção. Os pandas são notoriamente difíceis de reproduzir, especialmente em cativeiro. As pandas fêmeas têm uma janela de fertilidade incrivelmente curta, apenas 24 a 72 horas por ano, tornando a reprodução natural um desafio significativo. É aí que a inseminação artificial entra em cena, ajudando a aumentar as chances de sucesso. Os gêmeos de Huazuiba nasceram com apenas alguns minutos de diferença, cada um pesando menos de 140 gramas. Apesar do tamanho minúsculo, eles tiveram um começo forte graças ao cuidado meticuloso fornecido pela equipe da base de pesquisa. Gêmeos são uma ocorrência especial entre os pandas, embora na natureza, as mães normalmente criem apenas um filhote. No centro de Chengdu, os tratadores cuidadosamente alternavam os gêmeos entre Huazuiba e uma incubadora, garantindo que ambos recebessem igual atenção e nutrição. O comportamento calmo e os excelentes instintos maternais de Huazuiba a tornaram uma candidata ideal para esse processo delicado. Esse nascimento não foi apenas sobre números, ele simbolizou esperança para uma espécie lutando contra a perda de habitat e baixas taxas reprodutivas. Os gêmeos de Huazuiba foram um triunfo da ciência, dedicação e resiliência de uma espécie que continua a capturar corações em todo o mundo. Nossa próxima história vem da fazenda Lickstone, em Waynesville, Carolina do Norte. Aqui, uma ovelha surpreendeu seus cuidadores ao dar à luz quadrigêmeos, um evento extremamente raro em ovelhas. As chances de uma ovelha dar à luz 4 cordeiros saudáveis são de cerca de 1 em 500, tornando este um caso notável. O que é ainda mais extraordinário é que todos os 4 cordeiros, 3 fêmeas e 1 macho, nasceram fortes e saudáveis. As ovelhas são conhecidas por seus instintos de criação, mas criar uma ninhada tão grande representava desafios. Uma ovelha tem apenas 2 tetas, o que significa que os fazendeiros tinham que intervir para alimentar os cordeiros com mamadeira o tempo todo. Os cordeiros, cada um pesando apenas alguns quilos ao nascer, rapidamente se tornaram o orgulho da fazenda. O evento não foi apenas uma prova da força da ovelha, mas também um reflexo do excelente cuidado fornecido na fazenda Lickstone. Quadrigêmeos em ovelhas são raros o suficiente, mas a sobrevivência de todos os 4 cordeiros tornou esta história ainda mais extraordinária, capturando a alegria e a imprevisibilidade da vida em uma fazenda. Das pastagens da Carolina do Norte, mergulhamos debaixo d'água para conhecer um peixe-palhaço com um dos truques mais fascinantes da natureza, a capacidade de mudar de gênero. Em um centro marinho na Flórida, pesquisadores documentaram um peixe-palhaço que fez a transição de macho para fêmea e depois botou ovos, um comportamento raro mas natural nesta espécie. Os peixes-palhaços vivem em hierarquias sociais rígidas, com o maior indivíduo de um grupo funcionando como a fêmea reprodutora. Se ela morrer, o maior macho se transformará em uma fêmea para tomar seu lugar. Um processo impulsionado por mudanças hormonais. Neste caso, o peixe-palhaço recém-transicionado botou uma ninhada de ovos em semanas, fertilizados por um macho menor do grupo. O que torna esta história ainda mais fascinante é como essa flexibilidade de gênero garante a sobrevivência das colônias de peixes-palhaço. A transição é irreversível, o que significa que o novo papel do peixe é permanente. Esta incrível adaptabilidade destaca a engenhosidade da natureza, onde até mesmo as menores criaturas desenvolveram maneiras únicas de prosperar em ambientes desafiadores. Das florestas de bambu aos pastos de Assam, na Índia, vamos explorar o caso extraordinário de uma vaca que deu à luz um bezerro com uma quinta perna.
Nesta pequena vila, o nascimento incomum surpreendeu os moradores locais, despertando curiosidade e até reverência. O bezerro era saudável, mas tinha uma perna extra saindo de suas costas, uma condição rara conhecida como polimélia. A polimélia ocorre durante o desenvolvimento embrionário, quando membros adicionais se formam devido a mutações genéticas ou interrupções na divisão celular. Embora tais casos sejam cientificamente explicáveis, os moradores viam o bezerro como um símbolo de intervenção divina, reunindo-se para vê-lo e oferecendo orações. O bezerro se tornou uma celebridade local da noite para o dia, atraindo visitantes de áreas vizinhas. Seu dono garantiu que o bezerro recebesse os devidos cuidados e, notavelmente, a perna extra não pareceu atrapalhar seus movimentos ou saúde geral. A polimelia é rara em gado, com ocorrências estimadas em menos de 0,01% globalmente. A maioria dos bezerros nascidos com tais anomalias não sobrevivem muito, mas este pequeno desafiou as expectativas. A história destaca tanto as maravilhas quanto os mistérios da biologia, bem como as profundas conexões culturais que os humanos geralmente têm com os animais. Este nascimento único se tornou uma fonte de admiração, lembrando a todos da capacidade da natureza de nos surpreender e cativar. A maioria das vacas dá à luz um único bezerro. Alguns fazendeiros sortudos testemunham gêmeos. De vez em quando, trigêmeos nascem, e isso já é uma grande surpresa. Mas uma vaca em Pauwys, país de Gales, fez algo quase impossível. Ela deu à luz quadrigêmeos com uma chance em 700 mil. E o que torna isso ainda mais surpreendente: todos os 4 sobreviveram. As chances disso acontecer? 1 em 11 milhões. O fazendeiro dono da vaca não conseguia acreditar quando viu 4 bezerros minúsculos balançando nas pernas. A princípio, ele pensou que tinha que ser um engano. Talvez alguns dos bezerros pertencessem a outra vaca. Mas não, sua vaca realmente tinha dado à luz 4 bebês saudáveis. Ele chamou o veterinário só para ter certeza, e o veterinário confirmou. Os nascimentos eram reais, e a mãe estava bem. As vacas não são projetadas para carregar 4 bezerros de uma vez. Seus corpos lutam para fornecer nutrientes suficientes para tantos bebês em crescimento. Na maioria dos casos, nem todos os bezerros sobrevivem. Alguns não chegam ao parto, e mesmo que cheguem, geralmente nascem fracos. Mas contra todas as probabilidades, esses 4 bezerros estavam vivos, chutando e mamando. O fazendeiro e sua família estavam ocupados. 4 bezerros de uma vez significavam 4 vezes mais alimentação, 4 vezes mais cuidado e 4 vezes mais trabalho. Mas também significava 4 vezes mais alegria. Eles deram atenção especial aos bezerros, certificando-se de que cada um recebesse leite suficiente. Em uma situação típica, uma vaca só teria leite suficiente para 1 ou 2 bezerros. Então, o fazendeiro teve que intervir e alimentá-los com uma madeira com nutrientes extras. Ter uma ninhada grande é uma coisa, mas o que aconteceu com Tia, uma mastim napolitana no Reino Unido, é algo saído de um livro de recordes. Em 2004, ela surpreendeu o mundo ao dar à luz 24 filhotes em uma única ninhada, estabelecendo o recorde mundial do Guinness para o maior número de filhotes nascidos de uma só vez. Uma ninhada típica de mastim napolitano tem cerca de 6 a 10 filhotes, então isso foi completamente fora de série. O parto de Tia foi longo e exaustivo. Mastins são cães enormes, feitos para força e proteção, mas mesmo para uma cadela do seu tamanho, carregar 2 dúzias de filhotes foi um grande desafio. Quando ela terminou de dar à luz, ela estava exausta, e os donos mal conseguiam acreditar no que tinham acabado de testemunhar. Eles sabiam que ninhadas grandes eram possíveis, mas 24 filhotes era quase impossível. O verdadeiro desafio começou após o parto. Uma cadela mãe só consegue alimentar uma quantidade limitada de filhotes de uma vez, e Tia estava em menor número. Os donos tiveram que intervir, dando mamadeira aos filhotes o tempo todo para garantir que cada um deles recebesse a nutrição necessária. Com tantos filhotes, havia movimento constante. Alguns dormiam, outros comiam, outros caíam uns sobre os outros em uma pilha caótica de pelos e patinhas minúsculas. Ainda mais notável, 20 dos 24 filhotes sobreviveram, um número incrivelmente alto para uma ninhada tão grande. Criar tantos filhotes de uma vez não foi uma tarefa fácil, mas Tia, mesmo depois de um parto tão exigente, os vigiava de perto. Ela os limpava, os aconchegava e se certificava de que eles ficassem seguros. A ninhada recorde de Tia virou manchete no mundo todo. Criadores de cães, veterinários e amantes de animais não conseguiam acreditar. O parto não foi apenas raro. Foi um dos partos mais extremos já registrados no mundo canino. E por mais louca que fosse essa história, o reino animal tinha ainda mais surpresas. Porque se você acha que 24 filhotes em uma ninhada é impressionante, espere até ouvir sobre a elefanta que deu à luz gêmeos pela primeira vez em quase 80 anos. Um bebê elefante já é uma visão rara e incrível, mas 2 filhotes de elefantes nascendo ao mesmo tempo, isso é algo quase inédito. Em 2021, no orfanato de elefantes Pinawala, no Sri Lanka, uma elefanta de 25 anos, chamada Surangi, fez o que a maioria dos elefantes nunca faz. Ela deu à luz gêmeos.
Foi o primeiro nascimento de gêmeos de elefante registrado no Sri Lanka em quase 80 anos. Os elefantes têm algumas das gestações mais longas do reino animal. Seu período de gestação dura cerca de 22 meses, quase 2 anos inteiros. Carregar até mesmo um filhote é um grande desafio para uma mãe elefante, mas carregar 2, isso é um nível totalmente diferente. Quando Surangi entrou em trabalho de parto, a equipe do santuário sabia que algo especial estava acontecendo. O primeiro filhote chegou saudável e forte. Então, quando todos pensavam que o parto havia acabado, outra pequena tromba apareceu. Um segundo bebê elefante estava a caminho. Foi um momento chocante. Nascimentos de gêmeos em elefantes são tão raros que muitos cuidadores de elefantes passam a vida inteira sem nunca ver um. Ao nascer, os meninos gêmeos eram visivelmente menores do que um elefante recém-nascido típico, mas ambos estavam alertas, de pé e se alimentando bem. A mãe, embora exausta, não hesitou em cuidar deles. Ela ficou protetoramente sobre eles, usando sua tromba para empurrá-los para mais perto quando tropeçavam, guiando-os em direção ao seu leite e mantendo-os a salvo dos olhares curiosos de outros elefantes na manada. Com o passar dos dias, os gêmeos ficaram mais fortes, aprendendo a andar lado a lado e a explorar os arredores juntos. Os elefantes formam laços familiares profundos, e esses dois teriam o melhor companheiro embutido para a vida. Um beagle dando à luz um lobo do Ártico parece algo saído de um filme de ficção científica, mas em 2022 foi exatamente isso que aconteceu. Em uma conquista inovadora, cientistas chineses clonaram com sucesso uma loba do Ártico chamada Maya, usando uma beagle como mãe substituta. Este foi um dos maiores avanços na clonagem de conservação, oferecendo uma nova esperança para espécies ameaçadas de extinção. Lobos do Ártico, conhecidos por sua espessa pelagem branca e capacidade de sobreviver ao frio extremo, geralmente são encontrados nas tundras remotas da América do Norte. Mas esta loba em particular, Maya, não nasceu na natureza. Em vez disso, ela era uma cópia genética de outro lobo criado em um laboratório, usando técnicas de clonagem de ponta. O processo começou com DNA retirado de um lobo selvagem do Ártico. Os cientistas, então, colocaram esse material genético em um óvulo de cachorro, criando um embrião que foi implantado em um beagle. Os beagles foram escolhidos porque seu tamanho e ciclo reprodutivo correspondem muito aos de um lobo. Quando a gravidez chegou ao termo, a beagle deu à luz um filhote de lobo ártico, perfeitamente saudável. Maya não foi apenas um experimento científico. Ela era uma loba ártica totalmente funcional, criada em um ambiente controlado onde os pesquisadores podiam monitorar seu desenvolvimento. O objetivo não era apenas ver se a clonagem poderia funcionar, mas explorar se essa tecnologia poderia ser usada para ajudar a salvar espécies ameaçadas no futuro. Os lobos árticos não estão atualmente em risco crítico, mas muitas outras espécies, como o cavalo de Przewalski e até mesmo o mamute lanoso, poderiam se beneficiar de técnicas semelhantes. O nascimento de Maya levantou grandes questões. Os animais clonados poderiam ser introduzidos de volta na natureza? Eles se comportariam da mesma forma que os animais nascidos naturalmente? Essa tecnologia poderia um dia trazer de volta espécies extintas? Embora as respostas ainda não estejam totalmente claras, uma coisa é certa: um beagle dando à luz um lobo é apenas o começo do que é possível. A maioria dos animais para de se reproduzir depois de uma certa idade, mas Henry, um tuatara da Nova Zelândia, não parecia se importar com as regras. Aos 80 anos, ele se tornou pai pela primeira vez, provando que mesmo no reino animal, nunca é tarde para começar uma família. Tuataras não são lagartos. Eles se parecem com lagartos, mas pertencem a um antigo grupo de répteis que existem desde a época dos dinossauros. Eles crescem lentamente, vivem por mais de 100 anos e são uma das criaturas mais únicas do planeta. Mas Henry, apesar de sua longa vida, nunca foi pai de nenhum filho. Por décadas, ele não demonstrou interesse em acasalamento e era conhecido por ser agressivo com outros tuataras. Tudo mudou quando ele foi apresentado a uma tuatara fêmea chamada Mildred, no Museu Southland, em Invercargill. Algo clicou, e pela primeira vez em sua longa vida, Henry finalmente se tornou pai. Mildred botou 11 ovos, e quando eles eclodiram, bebês tuataras saudáveis saíram, marcando um momento incrível na história da conservação. Os cientistas ficaram chocados. Eles não tinham ideia de que um tuatara macho ainda poderia se reproduzir em uma idade tão avançada. Acontece que, diferentemente da maioria dos répteis, os tuataras não têm um limite reprodutivo estrito. Enquanto estiverem saudáveis, eles podem continuar produzindo descendentes até a velhice. Esta foi uma grande vitória para os esforços de conservação. Os tuataras são uma espécie protegida e cada nascimento bem-sucedido ajuda a aumentar sua população. A história de Henry deu esperança de que até mesmo os tuataras mais velhos ainda poderiam desempenhar um papel em manter sua espécie viva.
Cavalos são animais poderosos e majestosos, feitos para velocidade e força. Mesmo as menores raças, como cavalos miniatura, geralmente têm cerca de 60 centímetros de altura ao nascer. Mas em 2010, em Barnstead, New Hampshire, um pequeno potro chamado Einstein destruiu completamente as expectativas. Ele era tão pequeno ao nascer que mal parecia real, medindo apenas 35 centímetros de altura e pesando apenas 2,7 quilos. A maioria dos cavalos miniatura é pequena por causa do nanismo, uma condição genética que pode causar problemas de saúde. Mas Einstein era diferente. Ele tinha proporções perfeitas, assim como um cavalo normal, só que em uma escala muito menor. Era isso que o tornava tão especial. Ele era simplesmente um cavalo minúsculo e totalmente saudável. Quando Einstein nasceu, ele era tão pequeno que podia ser pego e embalado como um cachorrinho. Seus donos, um casal que criava cavalos miniatura, ficaram surpresos. Eles sabiam que tinham algo especial, mas não tinham ideia de quão famoso ele se tornaria. Em poucas semanas, a notícia se espalhou e Einstein se tornou uma sensação na internet. As pessoas não conseguiam acreditar que um cavalo tão pequeno pudesse existir. Conforme ele crescia, ele permanecia notavelmente pequeno. Mesmo em tamanho real, Einstein continuou sendo um dos menores cavalos já registrados, nunca alcançando o tamanho de outros cavalos em miniatura. Sua pequena estrutura, combinada com sua personalidade vivaz, fez dele um dos equinos mais únicos da história. Cavalos vêm em todas as formas e tamanhos, mas Einstein mostrou ao mundo o quão incrivelmente pequeno um cavalo pode ser. E embora seu nascimento tenha quebrado recordes, o reino animal não é apenas sobre tamanho, é também sobre famílias inesperadas. Porque enquanto Einstein estava nas manchetes por ser o menor cavalo, 2 pinguins na Austrália estavam fazendo história como os pais de pinguins do mesmo sexo mais famosos de todos os tempos. Os pinguins são alguns dos melhores pais do reino animal. Eles se revezam para manter os ovos aquecidos, alimentar os filhotes e protegê-los de predadores. Mas em 2018, no Sea Life Sydney Aquarium, algo incomum aconteceu. Um par de pinguins Gentoo machos, Sven e Magic, receberam um ovo para cuidar e chocaram um filhote com sucesso. Casais de pinguins do mesmo sexo não são inéditos. Na natureza e em zoológicos, pares de pinguins machos foram vistos construindo ninhos juntos e tentando chocar pedras, tratando-as como ovos de verdade. Mas Sven e Magic eram diferentes. Os tratadores do zoológico notaram que esses dois não estavam apenas brincando. Eles estavam falando sério sobre se tornarem pais. Para testar suas habilidades, a equipe do aquário deu a eles um ovo falso. Eles se revezaram sentando nele, rolando-o suavemente entre os pés para mantê-lo aquecido, assim como qualquer outro pai de pinguim. Vendo o quão dedicados eles eram, os tratadores decidiram dar a eles um ovo de verdade de outro casal que havia posto 2. Sven e Magic levaram sua nova responsabilidade a sério. Eles guardaram o ovo, o mantiveram aquecido e garantiram que ele estivesse sempre seguro. Semanas depois, o ovo chocou e saiu um filhote saudável. Os 2 pais cuidaram de seu bebê como qualquer outro casal de pinguins, alimentando, limpando e mantendo o pequeno aquecido. Sua história se tornou mundialmente famosa, e Sven e Magic rapidamente se tornaram um dos casais de pinguins mais amados da história. Alguns filhotes de animais entram no mundo moles e indefesos, outros saem cobertos de espinhos. Conheça o tenrec, uma criaturinha bizarra de Madagascar que parece um ouriço misturado com uma musaranho. Ao contrário da maioria dos animais espinhosos que têm pelo macio ao nascer, os bebês tenrec nascem com espinhos totalmente formados, prontos para se defenderem desde o momento em que chegam. Mas essa não é a única coisa selvagem sobre eles. Enquanto a maioria dos mamíferos tem alguns bebês por vez, os tenrecs quebram o recorde com algumas das maiores ninhadas do reino animal. Uma única mãe tenrec pode dar à luz até 32 bebês de uma vez. Isso é mais do que a maioria dos cães, gatos ou até mesmo roedores. Uma ninhada tão grande significa caos. Os minúsculos recém-nascidos, cobertos de agulhas, lutam por leite subindo uns sobre os outros em uma pilha de espinhos. Sua mãe, apesar de ser pequena, de alguma forma consegue alimentar e cuidar de todos eles. À medida que crescem, os espinhos se tornam ainda mais afiados, agindo como uma armadura embutida contra predadores. Os tenrecs são um dos animais mais estranhos de Madagascar, e seus tamanhos extremos ao nascer os tornam ainda mais estranhos. Mas enquanto uma mãe tenrec fazendo malabarismos com mais de 30 bebês é impressionante, a outra mãe por aí que fez o mundo observar cada movimento seu. E dessa vez não eram apenas os cientistas prestando atenção, o país inteiro da China estava nervoso. Os pandas gigantes são notoriamente difíceis de reproduzir. Suas janelas de acasalamento são curtas, suas gestações são imprevisíveis e nascimentos únicos são a norma. Então, quando Huan Huan, uma panda gigante no Zoo Park de Beauval, na França, deu à luz gêmeos em agosto de 2021, foi um grande momento para a conservação dos pandas. O primeiro filhote chegou em segurança, mas quando todos pensavam que o parto havia acabado, outro pequeno panda apareceu. A equipe do zoológico ficou muito feliz. Gêmeos pandas são extremamente raros, e criar 2 filhotes de uma vez é um grande desafio.
Os pandas recém-nascidos são chocantemente pequenos, pesando apenas cerca de 100 gramas, completamente rosados e totalmente indefesos. Como as mães pandas lutam para cuidar de 2 filhotes ao mesmo tempo, os tratadores do zoológico tiveram que intervir. Eles trocavam os filhotes dentro e fora dos cuidados de suas mães, mantendo um com ela, enquanto o outro ficava em uma incubadora. Este método ajudou os 2 bebês a sobreviver, garantindo que eles recebessem a atenção e o leite de que precisavam. As 2 irmãs, chamadas Wan Lili e Yuan Dudu, rapidamente se tornaram estrelas. O nascimento delas foi celebrado no mundo todo, e a China, onde os pandas gigantes são um tesouro nacional, ficou especialmente emocionada. Esses filhotes não eram apenas adoráveis, eles eram um símbolo de esperança para sua espécie. Mas, embora os nascimentos de pandas sejam raros e preciosos, alguns nascimentos de animais não acontecem na segurança de um zoológico ou santuário. Alguns acontecem na natureza, em lugares onde a sobrevivência é uma batalha constante. E no Colorado, no subsolo profundo, algo estava acontecendo que fez centenas de cascavéis bebês deslizarem para o mundo de uma só vez. A maioria das pessoas preferiria nunca ter encontrado uma cascavel. Mas no norte do Colorado, pesquisadores tropeçaram em uma das maiores tocas de cascavel já encontradas, lar de mais de 2.000 cobras, e crescendo. Cascavéis não põem ovos como muitos outros répteis. Em vez disso, elas dão à luz filhotes vivos, geralmente cerca de 1 dúzia de cada vez. Mas nessa toca, várias cobras fêmeas estavam dando à luz ao mesmo tempo, fazendo com que a população explodisse. Cientistas montaram câmeras ao vivo para monitorar a atividade. E o que eles capturaram foi de cair o queixo. Dezenas de filhotes de cascavéis deslizavam pelo chão. Seus corpos minúsculos se misturavam à terra. Ao contrário da maioria dos animais recém-nascidos, as cascavéis nascem totalmente desenvolvidas, completas com presas e veneno. Desde o primeiro dia, elas podem caçar e se defender. O grande número de cobras nesta mega toca fez dela um dos maiores locais de nascimento de cascavéis registrados nos Estados Unidos. É raro ver tantos filhotes de cascavéis nascerem em um lugar ao mesmo tempo, mas as condições nesta rede subterrânea eram perfeitas para a reprodução. Para a maioria das pessoas, a ideia de milhares de filhotes de cascavéis nascendo no subsolo é um pesadelo. Mas no mundo animal, nascimentos ainda mais estranhos aconteceram. Porque há apenas alguns anos, nas planícies do Quênia, uma zebra deu à luz um potro que não era inteiramente zebra. As zebras são conhecidas por suas listras pretas e brancas, mas quando uma mãe zebra no Parque Nacional Shiulu Hills, no Quênia, deu à luz, algo estava muito diferente em seu potro. Em vez de ter as marcas usuais de zebra, seu bebê tinha um corpo parecido com o de um burro, com listras tênues nas pernas. A princípio, os guardas pensaram que o potro poderia estar doente, mas à medida que se aproximavam, perceberam que algo incrível havia acontecido. Era um zonkey, um híbrido entre uma zebra e um burro. Não foi um caso de interferência humana. Aconteceu naturalmente na natureza. A mãe zebra havia saído do parque e entrado em uma comunidade próxima, onde provavelmente acasalou com um burro local. Quando ela retornou à área protegida, ela já estava prenhe de um potro que era metade zebra, metade burro. Os zonkeys são extremamente raros, porque zebras e burros têm números diferentes de cromossomos, o que torna improvável o nascimento de híbridos bem-sucedidos. Mas, de alguma forma, esse pequeno potro desafiou as probabilidades. Híbridos como os zonkeys geralmente não acontecem na natureza. Zebras e burros não formam pares naturalmente, mas em áreas onde assentamentos humanos se sobrepõem à vida selvagem, coisas estranhas podem ocorrer. Enquanto o pequeno zonkey parecia diferente do resto do rebanho de zebras, sua mãe aceitou completamente criá-lo como um dos seus. Os cavalos estão entre os humanos há milhares de anos, mas uma espécie quase não sobreviveu, o cavalo de Przewalski. Este cavalo selvagem nativo das estepes da Mongólia foi declarado extinto na natureza na década de 1960. Os únicos que restaram estavam em cativeiro e sua diversidade genética estava diminuindo rapidamente. Então, em agosto de 2020, algo incrível aconteceu. Cientistas clonaram com sucesso um cavalo de Przewalski pela primeira vez na história. O potro chamado Kurt foi criado a partir de DNA congelado de 40 anos, tornando-o uma cópia genética de um cavalo selvagem que viveu décadas atrás. Para fazer isso, os cientistas usaram uma mãe substituta de cavalo doméstico. O embrião criado em laboratório foi implantado na substituta e, após uma gestação normal de cavalo, Kurt nasceu. Ele parecia um cavalo de Przewalski típico, atarracado, com crina curta e constituição forte, mas também era um sinal do que é possível para espécies ameaçadas de extinção. O nascimento de Kurt não foi apenas sobre salvar uma espécie. Foi um teste para saber se a clonagem poderia ser usada para reviver outros animais à beira da extinção. Se os cavalos de Przewalski puderam ser clonados com sucesso, o que dizer dos rinocerontes, bisões, talvez até espécies que já estão extintas? Cientistas já estão trabalhando em projetos para trazer de volta o mamute lanoso usando técnicas semelhantes. Os répteis têm alguns dos métodos reprodutivos mais estranhos do reino animal, mas o que aconteceu com esta cobra Copperhead na Virgínia foi algo em que os cientistas quase não acreditaram. Ela deu à luz sem nunca conhecer um macho, não uma, mas 2 vezes.
Em 2012, uma equipe de pesquisadores estudando copperheads selvagens encontrou uma fêmea que havia parido uma ninhada de cobras bebês. Mas havia um problema. Ela estava vivendo sozinha, sem nenhum copperhead macho por perto. Como isso foi possível? A resposta: partenogênese. É um fenômeno raro em que uma fêmea pode se autofertilizar, produzindo descendentes sem um macho. Isso acontece em alguns insetos, répteis e até mesmo em alguns pássaros, mas em cobras é extremamente incomum. Os cientistas ficaram surpresos, mas pensaram que era apenas um acaso único. Então, em 2019, a mesma cobra fez isso de novo. Sem nenhum contato masculino, ela deu à luz outro conjunto de cobras bebês. Isso confirmou que algumas copperheads fêmeas são capazes de se reproduzir inteiramente por conta própria, sem precisar de fertilização. As cobras bebês eram pequenas, mas totalmente funcionais, equipadas com veneno e prontas para sobreviver por conta própria. Esse tipo de reprodução pode ajudar as cobras a sobreviver na natureza, especialmente em áreas onde os machos são escassos. É um plano de backup embutido para continuar a espécie quando é difícil encontrar parceiros. Estamos olhando para um dos feitos mais surpreendentes da natureza. Um lagarto que se clonou para formar uma colônia inteiramente nova. Esse fenômeno, conhecido por você como partenogênese, é visto em certas espécies de lagartos whiptail, onde as fêmeas se reproduzem sem acasalar. Nas paisagens áridas do Novo México, uma única lagarta fêmea estabeleceu uma população próspera, produzindo descendentes geneticamente idênticos. Esses lagartos ignoram a reprodução tradicional, colocando ovos não fertilizados que se desenvolvem em clones viáveis. O que torna esse processo ainda mais fascinante é sua precisão. Cada descendente é uma cópia genética perfeita da mãe, garantindo a continuidade da espécie, mesmo em condições isoladas. Essa habilidade única não vem sem limitações. A falta de diversidade genética significa que essas populações são mais vulneráveis a doenças ou mudanças ambientais. Ainda assim, sua resiliência é nada menos que extraordinária. Esses lagartos não apenas desafiam as probabilidades de sobrevivência, mas também desafiam nossa compreensão da reprodução. Nos desertos áridos e implacáveis, a história desses lagartos autoclonados prova que a natureza sempre encontra um jeito, não importa o quão pouco convencional ele possa parecer. Dos desertos ao curral, vamos visitar uma pequena vila no Sri Lanka, onde uma galinha comum conseguiu algo realmente extraordinário: dar à luz um pintinho vivo sem botar um ovo. O evento deixou moradores e cientistas perplexos, pois desafiou a própria natureza da reprodução aviária. Normalmente, o ovo de uma galinha é posto e incubado externamente. Neste caso raro, o ovo permaneceu dentro do corpo da galinha, onde se desenvolveu e eclodiu. O fenômeno é incrivelmente raro e traz riscos significativos. A eclosão interna do pintinho causou complicações para a galinha e, infelizmente, ela não sobreviveu à provação. No entanto, o pintinho emergiu saudável e prosperou sob os cuidados do fazendeiro. Este evento incomum destaca o delicado e intrincado processo de formação do ovo, que normalmente envolve a formação da casca, como uma camada protetora ao redor do embrião em desenvolvimento. Em uma história que soa quase como ficção científica, o sapo choca gástrico declarado extinto em 1983 surpreendeu os cientistas quando ele pôs ovos décadas depois, graças à pesquisa inovadora de desextinção. Nativo da Austrália, esse sapo era único por seu método reprodutivo bizarro. As fêmeas engoliam seus ovos fertilizados, os incubavam em seus estômagos e, eventualmente, davam à luz pela boca. Em 2013, pesquisadores do Projeto Lazarus usaram material genético preservado para implantar o DNA do sapo em ovos de uma espécie relacionada. Incrivelmente, os embriões começaram a se desenvolver, oferecendo esperança para reviver espécies extintas. Embora os embriões não tenham sobrevivido até o termo, o evento marcou um avanço na ciência de desextinção. Este caso extraordinário não apenas destacou a fascinante biologia do sapo, mas também ressaltou o potencial da pesquisa genética na conservação. É isso. Escreva nos comentários qual desses nascimentos mais te surpreendeu. Para mais informações úteis, assista outros vídeos.